O YouTube mudou as regras de monetização dos canais através das parcerias do AdSense. Como é que isso tem influenciado o mercado de YouTubers? Pois bem, vocês devem ter visto ali o vídeo do Felipe Neto, onde ele falou exatamente essa questão, de que caiu cerca de 90% os valores recebidos pelo AdSense através dos seus vídeos. E o que acontece é que o YouTube mudou essas regras, então ele passou a exigir o que ele chama de family friendly, que é justamente conteúdos amigáveis para a família. Na prática seria conteúdos que eu posso assistir, que meus filhos podem assistir, que uma criança pode assistir e assim por diante. E quando você olha para alguns canais que na verdade utilizam ali palavras, né, de baixo calão, expressões não muito adequadas para uma família de um modo geral, ou até mesmo canais que acabam utilizando de conteúdo que envolve terrorismo, que envolve, por exemplo, ali estratégias para poder fixar o público naquilo que não é muito bem visto, como por exemplo questões relacionadas a suicídio e tudo mais. Esses canais, eles estão sendo ali retirada a monetização desses canais. O que ficou evidente em relação às palavras de alguns youtubers é justamente isso, baseado nessas mudanças que estão ocorrendo. Mas como é que isso envolve um negócio como todo? Como é que envolve um negócio que tem o YouTube como sendo um dos pilares, ou às vezes o único pilar que existe dentro de um negócio na internet? Bem, existem negócios que são baseados no YouTube, e existem negócios que utilizam o YouTube como estratégia. Por exemplo, se você está assistindo esse vídeo, é porque você chegou aqui de alguma maneira. Então o YouTube para mim ele é uma estratégia, mas o meu negócio ele não é baseado no YouTube. Eu não vivo do YouTube. Então, apesar do meu canal ser monetizado e tem motivos estratégicos por conta disso, mas a monetização que eu recebo é muito pequena. Então eu não ganho dinheiro com isso suficiente para viver somente do YouTube. Porém, existem pessoas que têm como única forma de monetização o YouTube. Então, ou seja, o negócio deles é o YouTube. Nesse caso, nós temos uma questão que é um risco muito grande, que seria como você construir um prédio num terreno alugado. Então, a qualquer momento pode surgir alguma situação e o dono do terreno pode solicitar o terreno e você vai perder o prédio, dito de um modo mais simples assim. No entanto, quando você utiliza o YouTube como estratégia, mas o seu negócio fim não é o YouTube, então você vai ficar muito menos suscetível a situações como essa. Por exemplo, se eu quiser hoje tirar a monetização de todos os meus vídeos, dos 2 canais que eu possuo, quanto é que eu vou perder por mês? É muito pouco, isso não vai fazer diferença financeira para mim. Porém, o que eu ganho com o YouTube é outros critérios, é outros aspectos, porque eu divulgo meu trabalho, então nós temos um processo que ajuda a conquista de clientes e tudo mais. Então, se você tem um negócio, por exemplo, que o YouTube é simplesmente um meio para você, então você não vai ser afetado em relação a isso. Agora, isso também deve servir de lição para os youtubers, no sentido de não confiar os seus conteúdos numa única estratégia. Por exemplo, talvez você vá pensar assim, mas então nós vamos ter outras opções, como Dailymotion, por exemplo. Poderíamos até ter o Dailymotion, mas se os anunciantes não estão querendo vincular os seus conteúdos em locais dentro do YouTube que não estão adequados com as diretrizes do próprio YouTube, então se você for para outras fontes de tráfego, como por exemplo o próprio Dailymotion, provavelmente você também não vai ter ali a monetização esperada. Então o que você precisa levar em consideração é que você precisa montar uma estratégia do seu negócio na internet que ele tenha um pouco mais de segurança e que você não fique suscetível a uma situação como essa. Por exemplo, muitos youtubers utilizam o YouTube, inclusive tem a monetização, que é significativa, porém eles têm um outro negócio paralelo. Tem, por exemplo, um blog que acaba sustentando ali uma retirada, um valor mensal significativo. Muitos deles, por exemplo, estão atuando com shows, com outras atividades, peças teatrais, stand-up comedy e assim por diante, que de uma certa forma acaba protegendo eles contra uma situação dessa. Então o YouTube, mesmo que ele perca essa monetização, pode influenciar, obviamente, na parte financeira, mas ele tem outras fontes de monetização que vêm através de outros trabalhos paralelos. Então, uma coisa que você tem que pensar é na segurança do seu negócio. Então, você basear o seu negócio único e exclusivamente numa única estratégia, isso é muito arriscado. Até porque você não sabe, o seu canal, por exemplo, hoje pode estar top e amanhã o seu canal pode ter algum tipo de problema, você pode perder os vídeos, pode acontecer alguma situação e você simplesmente vai ter ali dificuldades de conseguir se manter financeiramente por conta de uma estratégia única. Então,
esse aprendizado do YouTube hoje, ele traz para nós que somos produtores de conteúdos a análise do que nós devemos pensar em relação ao nosso negócio no que diz respeito ao próprio YouTube. Uma outra coisa interessante também, se hoje os meus dois canais, um deles tem 600 vídeos e o outro tem cerca de 500 vídeos, se os meus dois canais forem derrubados hoje, eu não vou perder os meus vídeos, porque eu tenho todos os meus vídeos num outro local seguro, eu simplesmente vou mudar a plataforma, posso mandar os meus conteúdos para o Vimeo, posso mandar para o Dailymotion, posso mandar para outros lugares e continuar mandando a minha audiência para lá. Por quê? Porque a minha audiência principal, ela, apesar de eu usar o YouTube como estratégia, mas a minha audiência principal está comigo, porque eu tenho hoje um processo de captação de e-mails que, se eu tiver qualquer necessidade de falar com o meu público, eu não preciso usar o YouTube para isso. O YouTube é um meio e não um fim. Então, que fique aí também um aprendizado para você e muito sucesso. Até a próxima.